Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente falar do jogo, ó, Bahia contra São Paulo, que o resultado foi fraquinho, né? É isso que a gente vai fazer aqui, um pós-jogo, como a gente sempre fala, um pós-jogo depois do jogo, com a cabeça um pouco mais fria, né? Para a gente não xingar muito, nem elogiar muito a ninguém. Mas antes de mais nada, pedir a você que não é inscrito, ó, se inscreva e ajude a gente a chegar aos 4.000 inscritos. E se você já é inscrito, sente logo o dedo no like e ajude a gente aí. Valeu! Vamos lá, vamos falar do jogo, vamos falar do jogo Bahia e São Paulo. Jogo esse que o nosso Bahia, né, para variar, oscilou bastante. Bahia jogou mal, né? Primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo muito abaixo da crítica, né? Primeiro tempo aí bem ruim, nada a se aproveitar. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar, vamos fazer o seguinte: vamos logo pelo final. A gente vai começar diferente. Tá aqui, ó. Probabilidade do rebaixamento. Então, probabilidade de rebaixamento, o Vasco da Gama, né? 84,8%. Então, só lembrar vocês, nós estamos, esses resultados aqui já são com a rodada 17 encerrada. Aqui é o foco, só o pós-jogo do Bahia. A gente faz um outro vídeo aí depois falando da rodada 17, beleza? Então, tá aí. Vasco da Gama, 84,8%. Então, o Vasco da Gama caminhando aí a passos largos para o rebaixamento. América Mineiro, 73,2%, né? Coritiba, 58,6%. E o Bahia tá aqui, 48,3%. Bahia segue aí, depois vem Goiás com 42,1% e Santos com 39,7%. Então, o Bahia segue aqui no Z4. A grande história aqui, ó, o Cuiabá, que estava dentro da zona de rebaixamento, onde é que ele já está? 2%. Cuiabá conseguiu uma sequência de triunfos bem grandes, né? E isso ajudou aí a equipe do Cuiabá, ó, a se descolar, né? A se descolar desse Z4. Então, para o Cuiabá, tá tudo tranquilo. Eles não têm mais o problema de, de brigar aí por rebaixamento, né? Estão muito bem, estão seguindo lá. E o nosso Bahia tá aqui, ó, né? Essa é a situação do Bahia. Bahia segue na 17ª colocação com um empate. O Bahia não conseguiu pular à frente e passar a equipe do Goiás, né? Então, ou seja, segunda semana que nós vamos ficar dormindo no Z4, beleza? Infelizmente, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse jogo. Falar sobre o jogo, né? Situação aí. Para a gente falar desse jogo, a gente precisaria pensar da seguinte forma: é, se o Bahia tivesse não na zona do rebaixamento, como é que o que você acharia desse jogo aqui, ó, desse resultado, né? Se o Bahia tivesse fora da zona de rebaixamento, Bahia contra São Paulo, o resultado é esse aqui. O que você acha? O que você acha? Seria um resultado ruim? Bahia jogando no Morumbi, né? É, Essa é que é a grande situação. Essa é a grande pergunta. Ou seja, se o Bahia estivesse jogando no Morumbi contra a equipe do São Paulo, né? Em qualquer outra situação, o empate seria um bom resultado, certo? Seria um resultado muito bom. E aí todo mundo sairia feliz, não teria problema nenhum da gente pensar, né? Não, tá bom, tá. O problema está aqui, ó. O problema está nessa situação aí. O problema está exatamente nisso aqui. O Bahia está na zona de rebaixamento. E aí, na zona de rebaixamento,
como a gente já falou, quando o Bahia entrou na zona de rebaixamento. Nessa zona, tudo é cobrado. E é isso aí que a gente está fazendo, é isso que eu estou começando a pensar. Será que realmente Paiva vai conseguir dar liga a esse elenco? Então, nós tivemos 5 contratações, das 5 contratações, uma eventualmente ele não vai utilizar. Então, nós contratamos 2 laterais, nós contratamos um meia e nós contratamos, quer dizer, um volante e um meia atacante, né? A gente não sabe o que virá aí. A grande dúvida agora é saber se o Renato Paiva ele irá, né, dar liga a essa equipe. Renato Paiva, esse daí do lado, olha os resultados dele. Então, nos últimos 17 jogos, né, o Renato Paiva ele só tem apenas um triunfo. Então, foram 10 empates e 6 derrotas. Ou seja, 25% de aproveitamento, 12 gols marcados, 21 gols sofridos, certo? 55 grandes chances cedidas. Ou seja, são resultados muito ruins. E aí é que a dúvida, será que o Renato Paiva, né? Será que o Renato Paiva é o treinador que vai conseguir, né? Que vai conseguir virar, né? Que vai conseguir fazer o Bahia sair da situação que ele está, porque nesse momento o que a gente precisa é sair. Nesse momento o que a gente precisa é sair da zona maldita, né? Apesar de que a gente não sabe se realmente o Grupo City, o que eles pensam sobre o Bahia estar nessa zona maldita, mas o fato é que o Bahia está na zona ruim. Então, é muito difícil, né? E só dá vontade de xingar esse treinador. Beleza. Tá aqui, olha os números, vamos lá. Números da partida. Números da partida, os números de São Paulo 0, Bahia 0. Posse de bola, 63 contra 37%. O São Paulo simplesmente, no primeiro tempo, ele amassou o Bahia. Amassou o Bahia. Nós conseguimos milagrosamente o resultado, né? Milagrosamente terminar o primeiro tempo em 0-0. O São Paulo teve 5 grandes chances, né? Tá aqui, ó, 16 finalizações do São Paulo, sendo 10 no gol, né? E o Bahia com 13 finalizações, mas apenas 2 finalizações no gol. Então, foi um jogo onde o São Paulo bateu, e, né, o que faltou ao São Paulo? Faltou que o ataque titular do São Paulo não estava presente. São Paulo conseguiu jogar muito bem, mas como ele não tinha um ataque titular ali, para nossa sorte, eles não conseguiram nada. Então vamos colocar aqui a escalação. Essa aí foi a escalação do Bahia, né? O que o Paiva fez? Diferente do que a gente havia pensado, né? Ele veio com o Vitor Hugo, né? Sendo, segundo ele, jogador com mais experiência. Ele não entrou diretamente com o Camilo Cândido e a outra diferença aqui, ó, o Vinícius Mingotti, ao invés de entrar com o Everaldo, ele veio com o Mingotti. Provavelmente aqui para dar um pouco mais de mobilidade, né? E eventualmente não prender, talvez, não deixar um 9 muito preso lá na frente entre os zagueiros. Ele trouxe o Mingote um pouco mais, para jogar um pouco mais para trás. Mas o fato aqui era o Gilberto com uma suspeita de uma lesão, o David aqui do São Paulo deitou e rolou bastante aqui. Gilberto tomou cartão amarelo, Matheus Bahia tomou cartão amarelo, o Vitor Hugo tomou cartão amarelo, né? Então, a nossa zaga aqui toda, né? Depois do Gabriel Xavier, nossa zaga inteira tomou cartão amarelo. Isso, logo no primeiro tempo, a gente já tinha os laterais com cartão amarelo. Então, a dúvida já era, beleza, lateral com cartão amarelo, daqui a pouco eles vão ser expulsos. Vai terminar expulsado.
né? Acabar tendo uma expulsão de um aí. E o Gilberto aqui, né? Tanto o Gilberto quanto o Matheus Bahia, quando eles subiam, carecia muito de uma cobertura ou do volante, e resultado era sempre bola nas costas de Gilberto. E bola sempre perigosa. Nós vamos ver os lances aí. Então, primeiro tempo do Bahia muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Foi um milagre mesmo. A gente não ter levado logo uns 3, 4 no primeiro tempo. E aí o segundo tempo seria só o São Paulo administrando, né? No segundo tempo o Bahia chegou a equilibrar, chegou a jogar um pouco melhor, né? Não sei se o São Paulo cansou, mas o Bahia conseguiu melhorar um pouco. E aí o Bahia começou a fazer as trocas das peças. Aí o Bahia tirou o Matheus Bahia, colocou o Camilo Cândido e foi trocando. Tirou o Vinícius Mingotti, tirou o Ademir, até que, finalmente, ele trocou o Rezende e aí fez a modificação mais estranha, né? Ele tirou o Rezende e colocou o Raul Gustavo. No princípio, eu acreditei que ele ia colocar, fazer uma marcação com 3 zagueiros aqui, e pronto. Se fizer a marcação com 3 zagueiros, você vai perder o meio. Então, a tendência é que o São Paulo domine o meio e ataque mais ainda. Mas não. Ele jogou o Raul Gustavo, fazendo aqui mais ou menos as vezes de Rezende, trazendo o Tassiano um pouco mais centralizado e aí liberando o Cauli e a CV, né? E aí o time melhorou, mas falta um pouco de sorte lá na frente e o Bahia não conseguiu. Mas o fato é que, para nossa sorte, o jogo ficou em 0-0. Muita sorte mesmo, e eu começo a ter dúvidas, né? Começo a ter dúvidas se nós estamos com um treinador que vai conseguir extrair os melhores resultados desse time. Essa é a minha dúvida. Ainda, como eu falei para vocês, nós ainda temos mais um jogo, né? Então, se o Bahia não mostrar uma evolução no jogo contra o América, aí a gente bate o martelo e um abraço, né? Então, e quais são as notas, né? A avaliação aqui, ó. Essa aqui, ó, é a avaliação do SofaScore, né? Então, Marcos Felipe com 9,6. Marcos Felipe fez 10, foram 10 defesas difíceis, sendo que 8 dentro da área. Então, aqui com isso aí, Adriel vai ter que trabalhar muito, se Adriel quiser, né? Essa vaga de titular. Então, vai ter que trabalhar muito e ter muita paciência. E aí tá aqui as notas, né? Nosso sistema defensivo todo com nota acima de 7. Aqui, amarelado Matheus Bahia, amarelado Gabriel Xavier, amarelado Gilberto. O Ratão também foi amarelado, né? Ratão que entrou no lugar do Rezende. E aí, mas, no geral, né? As notas acima de 6. Tassiano com 6,3 foi a nota mais baixa, né? A gente tem 6,3 de Rafael Ratão também, mas Ratão jogou 30 e poucos minutos, né? Então, o Tassiano jogou mais. Tassiano jogou 83 minutos, tirou nota 6,3. Mas Tassiano, o Paiva terminou deslocando ele. Da mesma forma que, por exemplo, Ratão e Jacaré. Ratão é um cara que, segundo o próprio, ele se dá melhor na esquerda. Jacaré se deu melhor na direita. O Paiva colocou os dois invertidos. Então, não foi perguntado a ele, a gente vai ver um pouco da entrevista, a gente não sabe por quê. Mas o ideal é você sempre colocar o jogador na posição que ele é mais confortável. Na posição que ele se sente mais confortável, provavelmente ele vai desempenhar melhor. Mas aí o mister acabou invertendo. Camilo Cândido entrou, né? Eu achei que ele, na verdade, eu acreditava que ele ia entrar, mas que ele entraria jogando. Ele entrou ali, jogou 7, 10 minutos mais ou menos, e deu 2 passes muito bons, né? Então, mostra que tem futuro, que pode realmente
ajudar bastante o Bahia. O Gilberto, apesar da nota 7,1, ele estava um pouco lento, um pouco devagar, mas a gente não sabe. Segundo o pessoal andou falando, ele parece que estava contundido, então isso aí pode ter, de certa forma, prejudicado o nosso lateral direito, né? Mas 0-0. Bom, vamos lá. É isso aí. Essas são as notas aqui, né? Então, notas melhores que as notas passadas. O time, agora, a gente consegue ver que o time começa a ter um banco, né? Então, a gente começa a ver que nós temos um elenco, que nós temos boas opções. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, ó, nós temos o Marcos Felipe. Teoricamente, a gente tem um goleiro bom reserva. Nós temos aqui na lateral esquerda, nós temos o Matheus Bahia, o Camilo Cândido e o Rian. Então, os três eles conseguem dar conta do recado. Na zaga, a gente tem Marcos Vitor, Raul Gustavo, Gabriel Xavier, Vitor Hugo fez uma partida boa, né? No meio-campo nós temos o Rezende, né? Que está ajudando, Tassiano, Acevedo, e aí nós temos ainda o Lucas Mugni e o Iago Felipe, né, que ajudam. E no ataque nós temos Jacaré, Ratão, nesse caso aqui Everaldo, Ademir e Mingote. E ainda falta aqui, né, no ataque, ainda falta o Everton. E no meio-campo falta o Patrick Veron. Então, agora nós temos algumas peças que a gente pode eventualmente mexer em qualidade no elenco, coisas que a gente não tinha e a gente não conseguia fazer, né? Pelo menos isso, e por isso, né, que eu entendo que o Paiva, ele, de alguma forma, pode ser que não seja o treinador que irá dar a evolução, né, e trazer o melhor desses jogadores. Mas, como eu disse a vocês, se você concorda comigo, deixe nos comentários aqui. Você acha que Paiva vai conseguir extrair alguma coisa desses jogadores ou você acha que o Paiva já deveria rodar? Deixa aqui nos comentários. Então, vamos só ver aqui os melhores momentos, acompanhar aqui ver alguns lances da partida. Pelo lado direito, né? Isso. Uma defesa de final. Essa daí, o Vitor Hugo foi trazer uma linha de impedimento. Mais uma defesa difícil. David. Um dos poucos lances de perigo do Bahia no primeiro tempo. Um chute fora do gol. Aí a gente vê como o Bahia estava com sorte, né? O jogador, ao invés de chutar, preferiu dar o passe, deu o passe, o outro chutou para fora. Olha a facilidade com que eles conseguem passar, né, subir pelos lados e a gente só acompanha, só cercando sem dar um combate. E aí a sorte, apesar do impedimento, né, mas ainda conseguiu chegar com a bola. E essa bola, ele
David vira nas costas de Gilberto e Gilberto simplesmente não dá combate. Impressionante. Agora aí já é segundo tempo. Aí quando a bola entra, impedimento, né? Aí você vê, pouquíssimos lances, né? Muito poucos lances. O Bahia teve muito pouca chance, muito pouca chance. Por isso que a gente só viu lá os números extremamente ruins, né? Pelo que a gente viu aí, você consegue, a gente entende por que que as estatísticas são essas aqui, ó. Apenas 2 finalizações no gol do Bahia e 63% de posse de bola do São Paulo. Ou seja, o resultado para o São Paulo foi bem injusto, né? Para o Bahia foi um resultado muito bom para quem ia perder, né? Para quem deveria ter perdido, o resultado foi muito bom. Então, falta de competência do São Paulo no último terço do campo e a nossa competência foi gigantesca no último terço do campo com esse goleiro aqui, né? Com o Marcos Felipe, que tirou 9,6. Então, para nossa sorte, final de jogo 0-0, né? E aí, só para a gente finalizar, eu vou colocar um pedaço da entrevista do Paiva, só para a gente comentar um pouquinho. Entrevista completa, se você quiser, você vai lá no nosso canal, né? Você que já está dando like, o joinha, ativando o sininho das notificações, você pode ir lá no nosso canal e pegar a entrevista coletiva de Bahia 0, São Paulo 0. Eu coloquei lá para vocês acompanharem. A gente vai ver só um trechinho aqui para a gente encerrar essa discussão, beleza? Vamos lá. Professor, um tabu que acaba sendo mantido, o Bahia em brasileiro, não vencia aqui há 10 anos e vive um momento complicado. Eu queria que o senhor falasse desse resultado de hoje, de 0-0 aqui diante do São Paulo. Quebramos o tabu com o Palmeiras em casa, desde 80 e tal. Isso, os tabus é para... Olá, Marinho, desculpa. Os tabus é para quebrar, para não quebrar. Um dia há de se quebrar, um dia o Bahia há de vir ganhar aqui. Não sei se comigo, se sem mim, mas há de vir ganhar aqui. E isso é a história do futebol. O que me interessa é que num campo muito difícil e um adversário de grande qualidade, um adversário que é o adversário que mais posse de bola tem neste campeonato, que mais ataca no corredor central, o que indica muita qualidade, é muito difícil travá-los e hoje viu-se. Nós fizemos um jogo muito competente, sabendo as diferenças. Fizemos um jogo muito competente. O Marcos, de facto, foi a figura do jogo. Acho que foi o jogo em que um goleiro meu mais defesas fez e mais defesas de qualidade, mas ele está lá para isso. Também já perdi pontos contra grandes defesas de goleiros adversários. O São Paulo só tinha um empate aqui. Eu não gosto de me valorizar com empates, mas se olhar para o contexto que nós temos e para o jogo que nós fizemos, porque é verdade que o São Paulo teve mais bola, não se ia esperar outra coisa, é verdade que o São Paulo atacou mais, mas também é verdade que nós nunca fomos uma equipa encolhida, fomos sempre uma equipa que até começou muito bem o jogo e dividir o jogo com o São Paulo. Depois é normal que o São Paulo, em sua casa e com a sua torcida, faça o que fez, a nós e a todas as equipas que aqui vêm. Nós soubemos sofrer, soubemos defender quando tínhamos de defender e depois fomos perigosos na parte da frente, mas continua-nos a faltar o golo. E, portanto, é um ponto que somamos, é um ponto importante e, se calhar, é um ponto que vai ser muito importante no futuro.
baseado no volume de jogo, das defesas do Marcos. O ponto é importante, isso é verdade. O problema são os pontos que o Bahia perdeu em casa. Esse ponto aí eu concordo, né? Eu concordo que esse ponto fora de casa é importante. Mas os pontos que o Bahia perdeu em casa, então, por exemplo, né? Os 2 últimos contra o Corinthians, esses aí podem fazer falta. Felipe, o São Paulo, como a gente fala até na língua do futebol, amassando, né, esse ponto ofensivo. É um ponto a ser comemorado quando a equipe do Bahia não consegue dar um chute no gol do São Paulo. Mas o Bahia deu chutes no gol. No gol não acertou o gol. O Rafael não fez Ok. Pois, continuamos e seguimos com esse problema, mas de facto nós sacudimos em muito momento o que eram os ataques do São Paulo. É de facto um momento difícil e é um momento em que temos que somar, não sei quantas equipas vão somar aqui no Morumbi, pontos. Eu não valorizo empates, não jogo para ganhar, tento montar equipas para ganhar, mas também tenho que perceber quem é que está do outro lado. Não sou só eu, todos têm que perceber quem é que está do outro lado e onde é que estamos a jogar. E a realidade do campeonato, e portanto a realidade do campeonato neste momento é dificuldade para nós, não é tanto para o São Paulo. Definir essas realidades, tentar equilibrá-las durante o jogo, em alguns momentos conseguimos, outros momentos não conseguimos, mas levamos de facto o gol a 0 e é o segundo jogo em que levamos o gol a 0, sendo uma equipa que não sabe defender e um treinador que não sabe montar equipas defensivas e de facto não gosto de montar equipas defensivas, digo já, é um facto. Gosto muito de trabalhar na linha defensiva que hoje voltou a pôr impedimentos várias vezes o adversário. Mas pronto, é um treinador que não sabe montar esquemas defensivos, é um treinador que não sabe fazer uma data de coisas, mas é o treinador que o Bahia tem. Era nesse ponto que eu queria parar. Ele fala, é um treinador que não sabe montar um time defensivo. É um treinador que não sabe montar esquemas defensivos. Mas é o treinador que o Bahia tem. Será que o Bahia não precisa de vez em quando saber jogar de forma defensiva, né? Esse é que é o grande ponto. E essa parte da entrevista do Paiva é que me tocou, né? No sentido de que eu começo a pensar que será que a gente ainda tem que deixar o Mister Paiva muito tempo, né? Mais tempo ainda no Bahia, né? Será que a gente não precisa ter um time de vez em quando um pouco defensivo, com algumas outras estratégias, né? A gente sempre tentar jogar pro gol, mas o time precisa ser um pouco defensivo. E ele fala aí que ele não consegue montar um esquema dessa forma. E isso aí me faz pensar, será que a gente vai conseguir extrair, né? A gente vai conseguir extrair o máximo dos jogadores que a gente tem, o máximo desses jogadores que foram contratados. E quem sabe, né, de alguma coisa que chegar aí até o dia 2 de agosto, lembrando que a janela vai até o dia 2 de agosto, e a gente ainda acha, né, que o Bahia precisa de mais um meia e de um 9. O ideal seria um meia, um volante e um 9, mas pode ser que a gente não tenha esses jogadores todos, né? Então, tá aí a entrevista do Paiva. Tem uma galera que fala que é muito mais o mesmo. Eu só coloquei esse trecho justamente até essa parte que ele fala que ele não consegue montar equipes defensivas, que ele não consegue montar um time defensivo. Então, a gente, de alguma forma, a gente precisa ter um pouco desse time defensivo, né? Se você quiser ver mais da entrevista, como eu falei, vai lá no nosso canal, né? Vai no nosso canal e dá uma olhada lá, beleza? E é isso aí, né? O nosso pós-jogo, chateado, mais um empate, mas nesse caso, o empate era algo previsível, né? Então, o Bahia jogando contra uma equipe muito forte, esse aí seria um resultado previsível. Próximo jogo do Bahia é esse aí na tela. Então, próximo jogo do Bahia, a gente vai jogar contra a equipe do América. Então, jogo em casa, né? Bahia e América.
O jogo vai ser domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova. O detalhe, o América perdeu dessa rodada e tem um jogo no meio da semana, né? A primeira partida aí das eliminatórias da Sul-Americana. Então, o time vai jogar na quinta-feira, depois joga no domingo, ou seja, mais uma oportunidade para o Bahia. E, como eu falei para vocês, se o Bahia não conseguir desenvolver, se o Bahia não conseguir evoluir contra essa equipe aqui, para mim, já deu para o Paiva. Beleza, galera? É isso aí. A gente vai se despedindo. Estádio Esquadrão, a gente se despede. Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e se você não é inscrito, ó, ajude a gente a chegar aqui aos 4.000 inscritos. Beleza? Um abraço e até a próxima. Pós-jogo encerra aqui. Já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.